No próximo capítulo de Arafta, Mercan entra na sala de Atis e o encontra com Mônica. Ela pede desculpas por interromper, mas Atis se levanta, diz que ela não atrapalhou e a segura. Mônica se apresenta e a cumprimenta, enquanto Mercan reage de forma contida. Ao tentar sair dizendo que esqueceu o que queria falar, Mercan é impedida por Atis. E o clima fica ainda mais tenso quando Mônica observa que elas ainda não foram apresentadas oficialmente. Atis explica que Mônica é amiga de Asli, dos Estados Unidos, e Mônica, de maneira insinuante, reforça que é apenas amiga de Asli, aproximando-se dele como se não conhecesse. Mercan, incomodada, percebe que Atis não a apresenta como esposa e por isso, se apresenta como Mercan Karahan, esposa de Atis. Mônica responde muito prazer, enquanto Mercan se questiona por que fez questão de dizer isso. Atis apenas a observa em silêncio. Mercan diz que precisa resolver assuntos e sai abalada, ficando na porta. Cemal chega e pergunta se ela precisava de algo, mas ela responde que Atis está ocupado, decide trabalhar de casa e pede que avisem que enviará o material depois. Ao saber que Mônica está na empresa, Cemal se surpreende, e Asli comenta que nos Estados Unidos, ela e Atis eram muito próximos, provocando Mercan. Em seguida, Asli faz questão de deixá-la na porta da sala no momento em que Mônica diz que sentiu falta de Atis. Ele não percebe Mercan ali triste, enquanto Mônica permanece sentada em sua mesa. Asli fecha a porta, deixando Mercan do lado de fora. Magoada, ela conclui que não vale a pena insistir e vai embora arrasada. Na mansão, Sisek confronta Berá após vê-lo com Zera, afirmando que a garota trouxe problemas para a família. Ela exige explicações, mas ele evita responder e a defende, dizendo que Zera mudou e é doce. Ao perceber que o irmão está apaixonado, Sisek pede que ele desista, porém Berá garante que não é um erro e que se amam. A discussão termina com Sisek avisando que o assunto ainda não acabou. Na empresa, Mônica relembra quando pintou o cabelo de vermelho e pergunta se Atis se lembra, mas ele diz que não. Ela comenta que ele sempre foi o mais sensato do grupo e tenta segurar sua mão, porém Atis se afasta. Mesmo assim, Mônica o elogia, afirmando que ele tem carisma da cabeça aos pés. Percebendo a situação, Atis faz um sinal para Cemal, que pede que Asli leve Mônica até a cafeteria, sugerindo que mostre o local e os lattes que servem ali. Mônica comenta que voar a afeta, e Asli responde que isso logo passa. Quando ficam sozinhos, Atis admite que pensou que elas nunca iriam embora, e Cemal revela que também já estava farto da situação. Do lado de fora, Asli deixa claro que sabe qual é o propósito de Mônica, criar discórdia entre Atis e Mercan e tentar separá-los. Ela a adverte para não se empolgar com esse papel e afirma que não pretende brigar. Mônica escuta tudo em silêncio, sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Atis comenta que espera que a visita de Mônica não dure muito, pois nunca gostou dela, mas como é convidada de Asli, terão que suportar. Cemal observa que ela é um pouco pegajosa e pergunta por que Atis está de mau humor, sugerindo que ele converse novamente com Mercan. Atis responde que não há mais nada para conversar, que já disse tudo o que precisava e que não pode forçar sentimentos, pois Mercan deixou sua postura clara. Cemal discorda, afirmando ter certeza de que Mercan o ama e que talvez ele tenha entendido mal o que ela disse. Irritado, Atis afirma que já desistiu e que se ela quisesse se declarar, teria feito isso. Diz ainda que ela estava visivelmente desconfortável naquele dia e agora está agindo de forma estranha, o que o deixa inquieto. Decidido a verificar como ela está, descobre por Cemal que Mercan já foi embora e disse que trabalharia de casa. Atis fica incomodado, reclamando que ela poderia ao menos ter avisado antes de sair. Haidar cobra informações sobre o suposto irmão de Atis, mas Zia afirma que não encontrou nada, como se ele fosse um fantasma. Diz que Atis não tem irmãos e que ou a informação está errada, ou ele não é quem diz ser. Desconfiado, Haidar teme que haja algum esquema por trás disso e afirma que a situação é questão de vida ou morte. Zia exige mais dinheiro para continuar a investigação, alegando que esse tipo de trabalho não é barato. Sem ter mais recursos, Haidar, desesperado, pede apenas que ele encontre qualquer informação. À noite na mansão, Mercan chega furiosa, pega o porta-retrato e relembra o dia da foto com Atis. Chorando, culpa a si mesma por ter pedido desculpas e questiona o amor dele, dizendo que ele tem olhos para outras mulheres. Quando pensa em jogar a foto no chão, ouve a porta abrir e aguarda rapidamente. Atis questiona por que Mercan não o esperou e saiu sozinha, mas ela responde que não é criança e não precisa de proteção. Ele explica que não quis dizer isso, apenas acha que depois de tudo, ela deveria avisar. Mercan afirma que não queria incomodá-lo e decidiu terminar o trabalho em casa.
Mercan comenta que ele estava ocupado com a convidada americana sentada em sua mesa. Atis questiona e esclarece que ela não é sua convidada, mas Jasli. Mercan afirma que não se importa com quem Mônica seja, mas diz que a situação não pareceu inocente. Atis questiona, porém ela encerra o assunto, alegando que não quer discutir e que está cheia de preocupações, querendo apenas terminar o trabalho logo. Ele lembra que deveriam ter trabalhado juntos, mas Mercan reforça que já explicou por que saiu e não pretende repetir. Atis insiste que Mercan deveria estar ao lado dele por ética profissional, mas ela rebate dizendo que ele deveria primeiro rever a própria ética, pois entrou para trabalhar e encontrou outra situação. Ele afirma que ela tirou conclusões precipitadas, porém Mercan diz que o que viu foi claro. Atis lembra que é ele quem decide na empresa, e ela responde que em vez de questioná-la, ele deveria avaliar suas atitudes, ainda mais com uma apresentação urgente e convidados da América. Sem paciência, Atis reforça que Mônica é convidada de Jasli e se aproxima, perguntando se Mercan está com ciúmes. Ela nega e ironiza, dizendo que ele não é o homem mais lindo do mundo para despertar ciúmes, mas comenta que ele parecia apreciar a companhia da americana e poderia tê-la dispensado durante o expediente. Atis provoca, sugerindo que a raiva dela pode esconder algo além do trabalho. Mercan insiste que está focada apenas na apresentação. Ele a chama de ciumenta e sai. Sozinha, ela tenta se convencer de que não sente ciúmes, mas acaba duvidando dos próprios sentimentos. Mais tarde, Haidar procura Nezir para pedir dinheiro, mas ele se recusa, lembrando que já lhe deu sua parte da empresa. Haidar explica que precisa de recursos para se livrar de Atis e revela que está investigando seu passado, suspeitando que ele possa ter outra identidade e que nem seja quem aparenta. Também menciona rumores sobre um suposto irmão morto, embora Zia diga que Atis não tem irmão. Nezir questiona o motivo de alguém se esconder assim, e Haidar afirma que logo terão provas. Convicto de que Zia conseguirá evidências, Nezir declara que em breve descobrirão quem realmente é Atis Karahan. Na mansão, Muzein prepara uma comida especial para Mônica, lembrando que ela adora doces turcos e que Atis sempre lembrou isso, o que deixa Atis surpreso. Mercan observa em silêncio e começa a tossir. Atis rapidamente lhe oferece água, mas ela pensa que ele nem sabe do que ela gosta. Durante o jantar, Asli e Mônica relembram os tempos da faculdade, dizendo que Atis e Mônica eram vistos como o casal do ano. Mônica comenta que as outras garotas a odiavam por andar sempre com ele e insinua que passavam muito tempo sozinhos. Atis fica constrangido enquanto Mercan segura a raiva. Ele tenta mudar de assunto falando sobre trabalho, mas Asli impede. Mônica continua provocando, lembrando uma noite em que visitou Atis nos Estados Unidos e passaram a noite vendo filmes, chamando o momento de romântico. Mercan fica cada vez mais incomodada. Ao sugerirem uma noite de filmes todos juntos, o clima pesa ainda mais. Sem aguentar em pensamento, Mercan ironiza se aquela é a tática dele e se levanta da mesa, dizendo para aproveitarem a refeição. Atis também se levanta e sai atrás dela, deixando Asli, Muzein e Mônica satisfeitas com a situação. Na casa de Binais, o clima tenso entre Berá e Sisek chama a atenção dela. Eles negam qualquer problema, mas trocam indiretas sobre culpa, reputação e erros do passado, aumentando a tensão. Quando Binais sai para atender uma ligação, Sisek diz que quer proteger o irmão, porém Berá afirma que não precisa de proteção e pede que ela não interfira, defendendo que Zera o ama. Sisek discorda, dizendo que Zera só ama a si mesma, mas ele reforça que é mais velho e sabe cuidar da própria vida. Ao voltar, Binais percebe o clima diferente, mas eles mudam de assunto e elogiam a comida. Ela comenta que está cansada e que voltará a trabalhar no dia seguinte, porém os dois insistem que sua saúde é prioridade, e ela acaba aceitando descansar. No quarto, Mercan entra nervosa e Atis vai atrás dela querendo conversar, mas ela permanece em silêncio. Ele insiste, a segura e pede que olhe para ele. Mercan diz que ele está gritando e pede que se controle. Atis questiona por que ela está agindo daquela forma, dizendo que ela esteve estranha no jantar. O evita, responde com frieza. Vai embora sem avisar e nem quer sentar à mesma mesa. Mercan tenta falar, mas ele afirma que sabe o que viveu e que não entendeu nada. Cansada e magoada, ela acaba dizendo que não aguenta mais, que a presença dele a incomoda demais. Atis fica abalado e responde que se é assim, vai deixá-la em paz. Quando ele reage dessa forma, Mercan se arrepende do que disse e começa a refletir sobre suas próprias palavras. Ainda de madrugada, Mercan não consegue dormir e desce para tomar leite, percebendo que Atis não foi para o quarto. Ao chegar à cozinha, vê que ele está lá e decide agir normalmente, pegar o leite e sair.
Nesse momento, Mônica entra dizendo que o café está pronto, feito do jeito que ele gosta. Mercan observa enquanto Atis agradece. Ela se incomoda com ele estar tomando café com ela. Mônica pergunta se ele não conseguiu dormir, e Atis confirma. Em seguida, Mônica passa a mão no rosto dele, e Mercan se incomoda e decide entrar na cozinha. Mônica disfarça dizendo que havia poeira e que limpou. Mercan afirma que ouviu um barulho e veio verificar, e Mônica pede desculpas se a acordaram. Mercan responde que dorme leve, mas que voltará a dormir tranquilamente, e pergunta se está incomodando, dizendo que sairá assim que o leite esquentar. Atis garante que ela não está incomodando, talvez seja ele que esteja. Mônica diz que Mercan não está incomodando e se oferece para levar o leite até o quarto, mas Mercan recusa, lembrando que ela é apenas convidada, e pergunta quando vai embora. Mônica responde que não sabe, pois Atis ainda vai lhe mostrar Istambul, colocando a mão no ombro dele. Mercan se incomoda e ironiza, dizendo que a cidade já não é como antes e está lotada. Atis acha graça da reação. Após esquentar o leite, Mercan sai irritada. Atis a chama porque ela esqueceu o copo. Ao voltar para pegá-lo, ela esbarra de propósito em Mônica, pede desculpas e vai embora. Logo Cemal chega, explicando que o trabalho atrasou. Mônica diz que fez companhia a Atis enquanto ele estava fora. Atis afirma que já é tarde e que ele e Cemal ainda vão trabalhar um pouco. Sugere que ela vá dormir, Mônica então decide ir dormir. Atis agradece a Deus, aliviado. Cemal percebe e pergunta se Mônica o cansou. Atis responde para nem perguntar e diz que graças à chegada de Mercan, seu humor até melhorou. Cemal brinca repetindo a frase e comenta que está aprendendo coisas novas nessa idade. Atis encerra o assunto dizendo que é melhor voltarem ao trabalho, enquanto Cemal começa a rir dele. No dia seguinte, Mercan acorda nervosa ao perceber que Atis não foi para o quarto a noite toda. Insegura, ela relembra quando ele disse que invadiu seu coração e declarou amor, questionando quanto vale esse sentimento se ele desiste na primeira crise. Também recorda o conselho de Mosein, alertando que não vale a pena sofrer por um homem inconstante. Quando Atis entra, ela pergunta onde ele estava. Ele responde que passou a noite na cozinha trabalhando, sem explicar que estava com Cemal. Mercan, acreditando que ele estivesse com Mônica, ironiza e sugere que podem ter feito mais do que trabalhar. Atis diz que trabalharam, tomaram café e acabaram dormindo no sofá. Ao ouvir isso, Mercan questiona se dormiram lado a lado. Irritado, Atis pergunta o que ela está insinuando. Magoada, ela diz que desse jeito não chegarão a lugar algum, deseja felicidades a ele com a amiga, e sai, enquanto Atis fica confuso, sem entender a reação dela tentando explicar que estava com Cemal. Na empresa, Nermin observa Burak de longe e comenta com Demet que ele lhe parece familiar, lembrando a quem pode estar ligado, o que a deixa incomodada. Demet sugere verificar o currículo no RH, e Nermin então descobre o que já estava desconfiada, questionando as intenções do rapaz. Depois, Burak descobre com Yazar que ela esteve perguntando sobre ele e fica surpreso. Enquanto isso, Atis fica confuso com a atitude de Mercan. Ele pensa que ela ora age de forma despreocupada, ora o enche de perguntas, chegando a interrogá-lo como se ele estivesse na cadeira de réu. Questiona-se, se ela não o ama e acredita que são impossíveis, por que tanta cobrança? E se ama, por que o deixou e foi embora sozinha? Perdido diante das contradições, ele conclui que precisaria de um verdadeiro manual para entender as mulheres e desejaria que alguém escrevesse um. Já Mercan vai até o escritório de Atis, e ao ver o sofá com marcas, sua mente liga os pontos. Ela pergunta, ele não nega, diz que desmaiaram ali, e isso a deixa ainda mais abalada. Tomada pela raiva e pelo ciúme, ela chuta o sofá e se pergunta como não enlouquecer diante daquela situação. Para ela, tudo parece demais. Questiona por que está tão chateada e tenta se distrair procurando o carregador nas gavetas. Durante a busca, encontra uma caixinha, mas hesita e decide não mexer. Enquanto isso, Atis mexe na escrivaninha e, sem querer, encontra um novo porta-retrato. Ao perceber que Mercan emoldurou a foto dos dois, ele entende que aquilo significa algo para ela e sente uma ponta de felicidade ao perceber que ainda é importante. Sem aguentar a curiosidade, Mercan pega a caixinha e a abre. Ao encontrar o colar, seus olhos brilham e um sorriso discreto surge em seu rosto. Ela o tira com cuidado, admirando cada detalhe, encantada com a beleza da peça. Mas logo a dúvida toma conta de seus pensamentos. Para quem ele comprou isso? Será que é para ela? Teria sido uma tentativa de substituir o colar que foi quebrado? Entre esperança e insegurança, Mercan se vê dividida,
tentando entender se aquele gesto é uma prova de amor, ou apenas mais um motivo para se decepcionar. Se quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em Arafta, ative o sininho e se inscreva no canal para ficar por dentro dos novos resumos.